Olá, eu sou Anderson Lucas e estou aqui para compartilhar mais um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao meu coração. E semana passada eu coloquei um vídeo com um estudo chamado Fruto de Arrependimento. Se tratava daquele texto de João Batista, até vou ler de novo com vocês, aonde ele falava: deem fruto que mostre arrependimento. E o Senhor continuou falando no meu coração, e hoje nós vamos dar uma continuidade. Então, o tema desse estudo é Fruto de Arrependimento, parte 2. O exemplo. Nós vamos citar um exemplo de uma pessoa na Bíblia que demonstrou esse fruto de arrependimento. Então, semana passada nós lemos o texto de Mateus 3, versículos 5 a 8, eu vou ler novamente para você. A ele vinha gente de toda Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Aí aqui é o versículo chave: deem fruto que mostre arrependimento. Mateus 3, 5 a 8. Nós estamos lendo na versão NVI, que é a nova versão internacional. E eu lembro que na semana passada nós falamos sobre a palavra metanoia, que é essa tradução de arrependimento, sobre mudança de vida. Nós falamos que era usado pelos soldados, né? Antigamente, quando os soldados caminhavam numa direção e o seu sargento, o líder lá, gritava metanoia, eles voltavam na direção oposta. Ou seja, é como se fosse hoje, meia volta, vou ver. Eu não entendo muito de soldado, não servi o quartel, mas então quando você está indo numa direção, metanoia, mudança de mente, mudança de sentido, você volta. Esse é o arrependimento da qual João falava, para que eles dessem frutos. Porque você se arrepende, mas qual é o fruto do arrependimento? É você mudar e fazer o contrário daquilo que você fazia. Esse é o verdadeiro arrependimento. Essa é a verdadeira mudança de mente, é a verdadeira metanoia na vida de uma pessoa. Então, hoje nós vamos citar o exemplo. Eu gostaria que você lesse comigo na sua Bíblia, em Lucas capítulo 19. Nós vamos ler os versículos de 1 até o versículo 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, queridos, nós lemos a versão internacional também, nova versão internacional, que é a NVI. Bom, então eu gostaria de meditar um pouco com você sobre esse homem chamado Zaqueu, publicano, aliás, chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos. Ele era um judeu que havia se vendido ao sistema romano, que escravizava o povo de Israel. É o sistema na qual o povo queria se livrar, porque o povo vivia debaixo do jugo de Roma, e aquilo era muito difícil para um judeu aceitar. Então, esse Zaqueu, ele
levava essa vida totalmente reprovável por todos os judeus. E eu quero que você preste atenção comigo lá no versículo 3, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então, queridos, nós podemos ver que Zaqueu, ele tinha algumas dificuldades para aquilo que ele queria fazer. Ele queria ver Jesus. Zaqueu era de pequena estatura, tinha uma multidão na sua frente, ele não conseguia ver quem era Jesus. Mas eu não gostaria agora de falar sobre os obstáculos que Zaqueu enfrentou para ver Jesus, mas eu gostaria de entrar com você em algo mais profundo, porque essa palavra ver no original, ela significa eidem, ela está escrito eidem, que vem do grego, né? Endo. E endo significa ver ou conhecer em profundidade. Então, quando a Bíblia diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus, a Bíblia diz que Zaqueu procurava ver e conhecer sobre Jesus, conhecer melhor sobre Jesus. E se você parar para analisar comigo, todos sabiam quem era Jesus, porque isso já acontece próximo ao momento em que Jesus vai para a cruz, próximo aos dias ali, ao período que Jesus vai para a cruz. Então Jesus já estava há quase 3 anos em seu ministério, e todos sabiam quem era Jesus, porque a fama dele corria por todos os lugares, as curas, tudo que ele fazia, as perseguições em cima dele, tudo isso já era muito notório, já acontecia bastante. Então Zaqueu ficava querendo conhecer mais sobre Jesus, porque de alguma forma Zaqueu ouviu falar: poxa, esse cara está curando, esse cara está fazendo tanta coisa. Zaqueu, por ser judeu, conhecia as promessas. Zaqueu queria conhecer Jesus de perto. Por isso Zaqueu vai, e ele não para pensar nas dificuldades, e ele sobe naquela figueira. Veja bem, existem algumas ações que Zaqueu faz que nós vamos estudar um pouquinho aqui. E no versículo 4 dizia: e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver por que havia de passar ali. Olha só, então a primeira ação de Zaqueu é correndo adiante. Zaqueu, ele não fica parado, ele quer conhecer Jesus, ele quer ver Jesus. Então ele corre na frente da multidão, porque a multidão era grande, porque ele era pequeno. Ele via, ele conhecia as dificuldades, ele conhecia as suas limitações. Então ele corre na frente, ele toma a primeira atitude. Queridos, diante das dificuldades da vida, para que você se aproxime de Jesus, tome a primeira atitude, corra na frente. Zaqueu sobe numa figueira brava. Essa é a segunda ação que ele toma. Eu quero que você pense numa coisa, porque Zaqueu, ele não mede esforços. Figueira brava, querido. Em algumas versões a Bíblia, ela está escrito sicômoro. Em algumas versões vai estar escrito sicômoro, que significa algum tipo de figueira com raízes profundas e galhos fortes, e produz figos em quantidade inferior. Então ela não produz muitos figos, mas ela tem muitos galhos. Então ela era uma árvore difícil de se subir. Então, mas Zaqueu, quando ele pensa, ele tem um objetivo de conhecer Jesus, ele tem um objetivo de ver Jesus de perto, de saber quem é esse camarada que tem ressuscitado mortos, que tem expulsado os demônios, esse cara que tem dado visão aos cegos, esse cara que tem feito surdo ouvir, esse cara que tem feito diversos milagres. Eu preciso conhecer esse Jesus. E ele vai e não mede esforços. E agora, pulando com você para o versículo 6, e apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Esse é o versículo 6. Por quê? Porque Jesus, quando ele chega, ele olha, ele vê Zaqueu em cima daquela figueira e ele fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em sua casa. E aí, Zaqueu, ele prontamente obedece. Significa que nós precisamos estar atentos àquilo que o mestre manda. Não adianta só correr na frente, não adianta eu só encarar as dificuldades, mas eu preciso estar com os ouvidos atentos, com a minha visão apurada. Eu preciso estar com os meus sentidos ligados no Senhor Jesus, para que quando o mestre falar, quando Jesus falar, nós possamos reconhecer a voz do mestre, nós possamos obedecer, porque a salvação
está nesse caminho. O milagre de Deus está no caminho da obediência. E Zaqueu desceu, e eu quero que você preste atenção, porque essa é a terceira ação de Zaqueu. Ele desceu e recebeu-o alegremente. Isso é fundamental na mudança de vida de Zaqueu. A obediência e a alegria em receber Jesus na sua casa. E agora eu quero que você pense comigo lá e acompanhe no versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então, queridos, olha só. Essa é a quarta ação de Zaqueu. E aqui Zaqueu mostra o propósito já no seu coração da mudança. Zaqueu ainda não havia executado a mudança exteriormente para que as pessoas pudessem ver, mas o seu coração já estava transformado. Olha só, a quarta ação de Zaqueu é: dou aos pobres e restituo. Ele vai dar aos pobres metade dos seus bens. Ele desapegou dos bens materiais. Pode ver que lá no início a Bíblia fala um homem rico. Ele desapega. Se nós formos comparar com a outra história da Bíblia, aonde o jovem chega para Jesus querendo a salvação, e Jesus vai, você tem que cumprir todos os mandamentos. Ele fala: olha, em tudo eu tenho sido obediente. Então Jesus virou e falou para ele: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres metade dos teus bens. Olha só, aquele jovem sai triste, porque aquele jovem que conhecia os mandamentos, que conhecia a lei, ele já não cumpria o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Amai ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E aquele jovem rico, ele amava as riquezas dele, os bens dele, o dinheiro dele, muito mais do que a Jesus, do que a Deus. Ele amava os bens dele mais do que a Deus. Por isso ele sai triste, porque ele viu que nem no primeiro mandamento ele era obediente. Zaqueu, ele já se propõe, ele não espera Jesus pedir, ele é proativo, ele correu na frente, ele subiu na figueira, ele foi proativo, e antes que Jesus falasse qualquer coisa, as pessoas estavam julgando Zaqueu, julgando Jesus. Zaqueu era uma pessoa que estava acostumada a ser julgado. Antes que Jesus falasse qualquer coisa para ele já se antecipa e fala: olha, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens, e tudo aquilo que eu roubei, se em alguma coisa tenho defraudado, tenho roubado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então, queridos, Jesus, ele recebe Zaqueu ali, porque Zaqueu recebeu Jesus em sua casa com alegria, demonstrando mudança de vida. E olha qual é a resposta de Jesus no versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Lucas 19, versículo 9. Olha que frase linda: hoje veio salvação. E essa é a consequência de quando você é proativo, de quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus. A Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Zaqueu buscou a justiça, ele buscou restituir aquilo que ele havia roubado, ele devolveu aos pobres, ele deu aos pobres metade dos seus bens, ele buscou a justiça de Deus. E olha só como consequência ele recebe a salvação, porque é o que Jesus fala: hoje veio salvação a esta casa. Então eu quero que você reflita, finalizando aqui esse rápido estudo. Todas as ações ou atitudes de Zaqueu são importantes para a salvação, todas elas. Mas é após a metanoia, após a mudança de mente. Zaqueu seguia num sentido, e quando Zaqueu encontra Jesus, ele vai no sentido completamente oposto, porque ele pega toda a riqueza dele, ele divide e dá metade aos
pobres. Ele vai e tudo aquilo que ele roubava, ele restitui. Ele seguia num caminho ruim e automaticamente, no momento que ele encontra com Jesus, que ele recebe Jesus em sua casa, Zaqueu dá meia volta e ele começa a caminhar no sentido oposto daquele sentido que ele caminhava antigamente. E essa palavra metanoia, como nós falamos, que significa arrependimento, é essa mudança de mente, é a mudança de caráter pela qual Zaqueu passou. Essa palavra metanoia, tudo isso é por tudo isso que nós recebemos a salvação. Qualquer pessoa que queira experimentar a vida plena com Jesus e a salvação precisa de uma verdadeira mudança de caráter, mudança de mente, mudar a direção, porque a gente está caminhando na direção do pecado, o mundo jaz no maligno. Quando você tem essa metanoia, tem essa mudança de mente, você vira e volta no sentido contrário, no sentido oposto. Porque quando a humanidade pecou, se afastou de Deus. Mas quando você encontra Jesus, quando você recebe Jesus na sua casa, que é o seu coração, quando você coloca as coisas de Jesus na sua mente, você começa a caminhar no sentido oposto do pecado e você começa a voltar para Deus. Essa é a mudança de caráter, essa é a mudança de mente, a mudança de vida. E não importa a sua estatura, não importa o seu status social, não importa a multidão de problemas, não importa o que você tiver de fazer, a figueira braba que você tenha que subir para ver e conhecer Jesus de perto e trazer ele para dentro da sua casa. Faça! Tome uma atitude. Não importa se você não conhece o Evangelho ou se você tem 50 anos de convertido. Nós precisamos nos converter a cada dia. O apóstolo Paulo lá, quando ele escreve aos Romanos, logo no primeiro capítulo, ele fala: eu quero ir ter com vocês. Quero ter com vocês para anunciar o Evangelho com vocês. Eu quero abençoar vocês e eu quero ser abençoado por vocês. Paulo estava querendo ir para Roma para pregar o Evangelho para a igreja de Roma. Eles já eram cristãos, ele já conhecia o Evangelho, mas Paulo queria colher fruto entre eles. Porque o Evangelho não é só para quem não é evangélico. O Evangelho é para todos, porque existe muito evangélico sem Evangelho. Pense, querido. O arrependimento é para mim, é para você. Todos os dias nós precisamos nos arrepender. Todos os dias, a cada momento, nós temos algo de que precisamos dar meia volta e voltar atrás. Uma mudança de vida a cada dia. Não importa o que você esteja passando, entregue o teu caminho ao Senhor, entregue a tua mente, teu coração. Teu coração é casa para que você receba Jesus. Teu coração é a casa para que você receba o Espírito de Deus. E aí sim, vai haver uma mudança completa na sua vida. Deus te abençoe.